Olá pessoal, excelente noite a vocês. Novamente aqui para transmitir mais um pouco de informação, a gente fazer da melhor forma transmitindo a matéria para vocês. Hoje eu vou estar falando no Photoshop sobre o Vanishing Point, que é um recurso que vai ser muito utilizado, tá? Principalmente quem for trabalhar com design de interiores, como você pode ver aqui ao fundo da minha sala, eu posso até mesmo tirar uma foto, fazer uma montagem. Para quem trabalha com fachadas, quer mostrar às vezes o produto para o cliente antes do resultado estar acontecendo. E principalmente para fazer técnicas mais elaboradas, como eu vou mostrar para vocês hoje na aula, tá? Então, fiquem preparados, atentos ao conteúdo, presta atenção aqui na tela, tá? Notem os detalhes aqui do lado. E eu estou procurando sempre dar uma melhorada em um recurso ou outro, como vocês podem notar. Eu já deixei a tela na parte aqui do navegador, como vocês estão vendo aqui, ó, literalmente. Na barra, nos painéis em cima da camada, aqui embaixo, ó, que tá as camadas no Photoshop. Eu já deixei a câmera posicionada justamente para você saber de onde eu estou falando. Quando eu falar abaixo, no caso, se for necessário, você já vai saber que é nos painéis. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, eu vou também estar disponível para responder vocês de imediato, tá? Eu vou estar postando o vídeo logo logo e espero que vocês gostem do conteúdo. Então, vamos lá a matéria para a gente começar. Prestem atenção. Como vocês podem ver, eu já deixei disponibilizado até pra galera. Deixa eu abrir aqui, eu vou passar essas imagens aqui pra vocês, ó. Todas essas fotos aqui pra vocês fazerem lá como exercício. Eu vou upar logo assim que eu terminar o vídeo. Qual vai ser a parte importante disso tudo? Quando você utiliza o Vanishing Point, que é basicamente o recurso de... é um filtro do Photoshop que você consegue trabalhar com perspectiva ou noção de panorâmica, certo? Então, vamos começar entendendo o processo bem natural disso, ó. Deixa eu fechar isso daqui. E a foto da menina, uma coisa que acontece muito, quando a gente usa, até mesmo nas aulas eu falei com vocês, a gente tem, se eu quero fazer uma seleção rápida dela, eu posso usar, como a própria imagem está mostrando a vocês, a seleção direta, seleção Quick Selection Tool, seleção rápida, que eu sei que a galera tem uma dificuldade em trabalhar com ela, então preste atenção. Existe um recurso no Photoshop, ó, que eu posso fazer a seleção normalmente, só que tem um segredo. Que segredo é esse? Quando você está com a Quick Selection Tool, eu não estou usando a nova, tá? Quick Selection Tool, a gente tem essa opção aqui, ó, Select Subject. O que ela serve? Qual é a utilidade dela? Se eu der um clique, o Photoshop vai fazer a análise. Espera aí que eu fiz besteira. Dei um Select Subject e ele vai automaticamente selecionar o conteúdo que seria subjetivo, ou seja, que seria de destaque da imagem. Claro que você pode determinar isso, mas é para vocês darem uma olhada aqui, ó, o refinamento não tem tanta complicação e ele fez basicamente aqui, ó, para minha pessoa, a seleção da menina, que é o que eu quero destacar. Então, quando a gente faz a seleção, ó, eu vou apertar o botão direito do mouse ou posso vir sempre no menu. Lembrem-se, menu Select é o mesmo que eu apertar o botão direito, lembrando, olha a diferença visual. O menu de selecionar tem muito mais opções. Quando eu aperto o botão direito são opções rápidas, lembrem-se sempre dessa dica, tá? Então, eu vou em Save Selection, que é bom que eu dou uma resumida, que teve pessoas que tiveram dificuldade sobre esse recurso de salvar a seleção. E eu posso escolher aqui se ele vai ser no novo canal ou destino, se eu quero fazer essa nova seleção no novo documento. Que chegou, no caso, em uma das aulas, e eu ia mostrar para vocês, acabou que não deu tempo e tal, como transferir. Existem várias formas de você transferir seleção para outro documento. A princípio é você pegar a imagem, o jeito mais fácil, pegar a imagem, jogar nesse documento, fazer a seleção, deixar salva que vai ficar lá e depois você pode apagar a camada e fazer o que você quiser. E tem um jeito também mais alternativo, que a galera já envia direto. Então, vou salvar a seleção colocando o nome de menina, certo? E eu estou definindo que isso vai entrar como um novo canal, tá? Então, seleção salva. Como é que eu sei que ela foi salva, Fábio? Se eu venho em Channels aqui, ó, a menina está visível, como vocês podem ver aqui embaixo, tá? Então, vou cancelar a seleção. Só fiz a seleção para facilitar meu processo. E agora a gente vai estar trabalhando com o Vanishing Point. O que é o Vanishing Point? Também chamado em ponto de fuga no português brasileiro. Você vai clicar no menu Filter e a gente tem a opção aqui chamada, ó, Vanishing Point. O atalho dela é Alt Ctrl V, tá?
Então, quando eu clicar no Vanishing Point, o Photoshop ele abre uma segunda tela, ele não saiu do Photoshop, só para vocês terem uma noção. E uma coisa que é muito legal, prestem atenção, ó, quando ele cria essa janela dos filtros, ele abriu uma nova janela, mas não está de modo algum falando que ele fechou o arquivo. Então, para que serve o Vanishing Point? Vamos começar a entender o processo. O Vanishing Point, como o próprio nome fala, é uma ferramenta de ponto de fuga, onde se eu clico em qualquer área, está fazendo uma linha, e eu posso, ó, através da perspectiva, prestem atenção no que eu vou explicar, que eu vou fazer um desenho, um modelo simples para vocês entenderem, ó. Cliquei, estou gerando ponto aqui, certo? Posso gerar nessa pequena área aqui e até aqui, ó. O que ele está mostrando? Que independente da situação e a estrutura da imagem, ó, eu posso redimensionar esse ponto de fuga, ó. Repara que a perspectiva se mantém, isso aqui é maravilhoso para algumas pessoas que vão trabalhar com design de interiores, tá? Então, ó, eu pego e altero essa perspectiva, só para vocês entenderem o objetivo disso aqui. Parece bobo. Ah, mas ficou esquisito. Eu vou remover, só estou mostrando a aplicação. Só que existem 3 regras que são importantes vocês lembrarem no Vanishing Point. Quando a grade ou a grid estiver em azul, ela vai aplicar o efeito sem dores de cabeça. Quando a grid estiver... Cadê? Só porque eu quero deixar amarelo. Quando ela estiver amarela, o efeito pode dar certo ou não. Vai depender da situação, tá? Azul, ok. Amarelo, já está ali na zona de pode dar certo e pode não dar certo, só a perspectiva. Quando ele fica vermelho, que é o caso que eu vou mostrar agora, impossível aplicar a imagem, o efeito, quando ele tiver com a grade vermelha. Ou seja, o Photoshop não vai conseguir fazer o efeito se ele tiver com a grade vermelha, ok? Aí alguns vão fazer a pergunta, qual é o objetivo dessa ferramenta e qual é a lógica dela? Vamos entender agora na prática. Ó, eu vou remover aqui, apertei o backspace, tá, e não delete, e vou desenhar um ponto de perspectiva aqui basicamente nessa parede, só para vocês entenderem. Independente da dimensão, tá, ó, vou desenhar mais ou menos aqui, e só dar um ajuste, e repare, ó, que ele está pegando exatamente a base. Qual o legal disso aqui? Eu posso ajustar a perspectiva. Repara que está dando muito errado, está vermelho. Mas se eu puxo aqui, ó, ele mantém. Lembrando da técnica do Illustrator lá da Perspective Grid, que é a ferramenta do Illustrator, é a grade do Photoshop. Repara que conforme redimensiona, ele segue a linha. Então ele segue aquela perspectiva. Mas Fábio, qual é o sentido disso? Vocês vão começar a compreender isso agora. Então eu fiz exatamente esse pedacinho, só para mostrar a vocês aqui, ó. Não vou fazer nem tão exagerado, mais ou menos aqui. Pronto. E vou apertar no OK. Aí alguns vão falar, não mudou nada na nossa vida. Concordo com todos vocês. Porque o efeito do Vanishing Point ficou lá no painel. Então o que é legal? Eu vou pegar qualquer imagem aleatória, só para mostrar a vocês. Eu posso até, inclusive, para não falar que é forçação de barra, eu vou criar um novo documento aqui. Deixa eu pegar só as dimensões. Não vai fazer diferença. Eu vou criar um novo documento aqui com formato web, mais comum da web. E deixa eu ver aqui as configurações. Tá, perfeito. É porque tem uma opção aqui que ele acaba criando artboard aqui, ó. Artboard eu não quero, então vou desativar, senão ele vai criar a prancheta de desenho. Isso me incomoda por agora. Então, basicamente eu vou fazer uma amostra ali do que eu posso aplicar, ó. Eu vou vir aqui em Filter, continuando na pegada do filtro. Aí eu vou em Filter, e a gente tem uma opção muito legal que é o Stylize. Não, peraí, Render. Filter, Render, e a gente tem o Fibers. Notem um detalhe que é muito importante vocês começarem a pegar. A minha barra de cores aqui no Photoshop, estou trabalhando com a cor, vou botar um tom aqui azul, e vou colocar um tom azul clarinho aqui.
duas tonalidades de azul. Então, se eu venho em Filter, Render Fibers, como traduzido em português, filtro, renderizar fibras, a gente vai ter essa configuração aqui, ó, que eu posso escolher a variação, que aí dá para você fazer muita coisa com isso aqui. A pessoa que já tem uma criatividade, eu vou mostrar um efeito já a seguir para vocês entenderem. Dá para você fazer efeito de cortina, cachoeira, efeito de madeira, esmerilhado de metal, enfim, várias aplicações. E depois eu vou trocando uma ideia com vocês com isso. Então, ó, vou fazer aqui o efeito, ó, Strike seria a força, como se fosse a força da fibra ali no efeito. A variação que você pode deixar, ó, com menos variação parece que ela está polida. Lembra uma cachoeira, lembra um monte de coisa. E a força, ó, conforme eu mexo na força, ela vai dando uma variada. Vou fazer esse efeito aqui e ele aplicou em toda a imagem. Alguns vão falar, tá, legal, dá para fazer bastante arte com isso, dá para fazer uma arte psicodélica, dá para montar um padrão de fundo, colocar um efeito lá de asfalto, dependendo da criatividade de cada pessoa. E eu vou criar uma nova camada aqui, vou colocar agora, por exemplo, um tom de marrom, não precisa ser tão grosseiro, e vou aplicar a camada Alt Delete. Por que eu apertei Alt Delete? Alt, que ele vai trabalhar com a cor de primeiro plano, e Delete ele já faz o preenchimento baseado na cor. Então não preciso selecionar para apagar e preencher, ou simplesmente vir aqui, ó, na Bucket Tool, na ferramenta balde de tinta, aí eu teria que escolher aqui a cor para poder aplicar. Então é só um atalho que ganha tempo, produtividade, ó. Alt Delete ele é a cor de primeiro plano, Ctrl e Delete é a cor de segundo plano, tá? Feito isso, Blend Modes aqui, ó. E só de eu passar o mouse, vocês já estão vendo que ele dá para fazer vários efeitos e aplicações diretamente no produto, certo? Então dá para criar vários aspectos diferentes, ó. Água, madeira, simples, né? Fiz essa configuração aqui, vou mesclar essa imagem, ó. Não quero ficar fazendo muito efeito especial, então ó, peguei essa imagem com essa, segurando Shift, botão direito em cima da imagem. Prestem atenção que é muito importante esse detalhe, olha para cá para baixo. Se você aperta o botão direito no quadradinho, no thumbnail aqui, ó, na miniatura, deixa eu aumentar aqui para vocês entenderem, ó. Botão direito, aí a gente pode escolher sem miniatura, miniatura pequena, miniatura média ou thumbnail. O thumbnail é miniatura. Aí eu tenho small, medium e large. E você pode escolher as configurações. Então vou deixar a miniatura grande para vocês conseguirem acompanhar. Se eu aperto o botão direito, ó, as opções estão referentes ao que? A miniatura. Se eu aperto o botão direito em cima da imagem, em cima aqui do nome, ó, dessa parte do nome, ó, eu tenho configurações diferentes. Se eu aperto sem ser em cima do nome, aqui embaixo, ó, só na parte vazia da camada, ele já me dá outras opções. Então prestem atenção nesse detalhe. A cada posição específica do mouse, aonde você clicar, ele vai dar uma diferença. Então, ó, em cima da imagem, efeitos de miniatura. Você escolhe como vai ser o tamanho da miniatura, o thumbnail da imagem, da camada. Se eu clico aqui na frente, ó, opções também de camada, que eu posso escolher, trabalhar com rótulos de cor. Se eu clico no nome, aqui na parte cinza, é uma configuração. Se eu clico em cima do nome, é outra configuração. Só que agora ele está de implicância e não quer me mostrar. Ah, perdão. Clicou na parte vazia, configurações. Camada bloqueado, configurações diferentes. Então, como eu tenho duas camadas selecionadas, vejam a diferença. Botão direito e botão direito. Como eu tenho, apertando o botão direito aqui, eu tenho, ó, Merge Visible. O que seria o Merge Visible? Mesclar camadas visíveis. Se eu tiver 200, 20, 30 e eu quero transformar todas essas camadas em uma única camada para mover tudo de uma vez, que é um ganho de trabalho, dependendo do processo, ganho de tempo absurdo, aí eu merge, se eu apertar o Merge, ele vai mesclar, ó, transformou tudo em uma só. Se eu não quisesse isso, aí eu teria que fazer um grupo, selecionar os dois, botão direito, aí a gente pode converter para objeto inteligente que ele poderia ser modificado, posso criar um grupo, mas eu vou mesclar direto porque eu só quero levar essa foto. Feito isso, lembrem-se do Vanishing Point lá. Filter, aí a gente vem aqui, ó, perdão, filter não, Select All, selecionar tudo.
que é o mesmo que você apertar Ctrl A. Vou novamente com Edit, ou Edit, né? Copy, que é basicamente selecionar tudo, Ctrl A e Ctrl C para copiar. Por que que eu tenho que copiar? Vou apertar o Ctrl D para cancelar a seleção e voltei lá para o outro. Por que que eu tenho que copiar? Porque o Vanishing Point, ele é um filtro de edição. Ele não é o Photoshop em si, ele é um recurso dentro dele. Então, se eu quero aplicar qualquer imagem nos pontos de fuga ou nos pontos de perspectiva que eu desejar, eu tenho que ter a imagem previamente na memória do computador. Por isso que eu fui no Ctrl C e copiei toda a imagem. Agora, vou novamente lá e uma coisa que é importante, criar uma nova layer, senão vai ficar direto na imagem, isso pode te trazer transtornos. Criei uma nova camada aqui e vou agora em Filter, Vanishing Point. Repara que quando eu voltei para a tela do Vanishing Point, como vocês podem ver aqui do lado, eu tenho aqui, ó, a configuração do Vanishing Point, certo? Que eu posso modificar, ó, o posicionamento da perspectiva, ó, vou ampliar para vocês verem, ó. Ampliei aqui a perspectiva, vou dar uma redimensionada, ó. Aí você pode ser feliz, ó, inventar moda, fazer vários efeitos panorâmicos lá onde você quer. Tudo bem? Então, tá ali a aplicação do meu Vanishing Point, do meu ponto de fuga. Qual é a vantagem disso agora? Se eu pego a imagem que está lá na memória, que o atalho agora vai ser importante, eu vou usar o Ctrl V, que é o atalho de colar. Então, Ctrl V. Para quem tem dificuldade com o mouse, eu vou abrir o teclado virtual aqui. Ó, só para a galera conseguir acompanhar, ó. Teclado virtual, tá? Ctrl V. E ele já colou lá, vou minimizar aqui. Ele colou a minha imagem. Qual é a sacada aqui, ó? Eu vou pegar a ferramenta de edição. Mudou alguma coisa? Ó, já deu ruim. Por quê? A imagem foi aplicada naquela posição. Então, eu tenho que tomar um cuidado com isso. Quando eu aplicar a imagem, ele está nesse modo aqui, ó. Ctrl V, aplicou a imagem. Se eu pego a ferramenta de transformação, agora eu posso movimentar ela. Repara que eu estou apertando a ferramenta, tem uns atalhos aqui como vocês podem ver no vídeo. T, Transform Tool, Edit Plane, que é para editar o plano, não é a ferramenta mover, editar o plano da ponto de fuga da perspectiva, do Vanishing Point. E quando eu aproximar a imagem, ó, de dentro, ó, ainda está do lado de fora, quando eu colocar ela dentro do quadradinho, a mágica vai acontecer agora. Como vocês podem notar, ó, a imagem está sendo aplicada em perspectiva. Então, ó, qual é o legal disso aqui? Além de eu conseguir trabalhar com a imagem, lembrando da resolução e condicionamento, eu posso, como eu fui na ferramenta de transformação, pegar e alterar. Claro que você, dedo de metralhadora, ser feliz e as pessoas que são desatentas, segurando o Shift para manter a proporção e não perder a qualidade, se for uma imagem específica. Como o meu uma imagem é um padrão, então não vai fazer diferença se eu deixar assim, assim, ou se eu quiser fazer várias composições a partir dela. Fiz isso, certo? Aperto no OK. Vou lá. A imagem foi aplicada diretamente na perspectiva, sem eu ter dificuldade. Calma que o exercício ainda não é isso, eu só estou explicando para que serve Vanishing Point, tá? Uma das aplicações, tudo bem? Uma outra aplicação que é legal para mostrar a vocês vai ser o seguinte. Eu vou aqui novamente em Filter, Vanishing Point. Vou remover esse aqui, não é interessante para mim ele, então eu vou apertar o Backspace e vou desenhar uma nova grid, só que tem uns truques agora. Qual vai ser a grid e qual vai ser a sacada? Vocês viram que no início da aula eu selecionei a menina. Por quê? Pensa comigo. Se eu vou fazer um efeito de aplicação de ponto, de fuga, de perspectiva, eu quero fazer uma coisa fora da curva padrão, ou seja, eu quero já ir à frente do meu tempo. Então, eu posso desenhar aqui, ó, a perspectiva aonde eu quero, de preferência eu estou desenhando aqui na base da imagem, como vocês podem ver, tá? Ó, desenhei aqui na base da imagem.
Deixa eu jogar um pouco mais pra frente, dar um Ctrl Z aqui. Opa. Backspace e volta os pontos, pessoal, perdão. Vou jogar um pouco aqui pra fora, não tem importância. Tá vendo que eu tô jogando lá pra fora da imagem, ó. Joguei ele pra fora da imagem, que ele vai seguir a perspectiva. E aqui, ó. E agora vai começar o segredo. Ó, fiz basicamente a marca aqui do chão. Certo? Mesmo que a escada esteja quebrada, presta atenção na ideia. Posso até fazer ela aqui, ó. Jogar uma curva, editar, mas eu vou deixar reto, como se fosse uma escada legítima. Só para vocês entenderem. E claro, se você segurar o Shift, não vai fazer diferença alguma, porque é uma ferramenta de desenho livre. Então você tem que ter uma noção básica para trabalhar com a perspectiva. Dica rápida é sempre se orientar as linhas. Se ela tiver com quebradinho, para quem mexeu no Paint anos atrás sabe do que eu estou falando. Mas não é complicado, como vocês estão vendo no vídeo. Desenhei, concluí. Tá errado, não tá? Porque ele não está aceitando a perspectiva de forma ideal. Ó, dei uma ajustada, então ele já entendeu que a perspectiva pode funcionar ali. Agora que entra o segredo. Eu posso vir aqui, ó, novamente na ferramenta Create Plane, que é o C, e daqui, ó, eu puxo. Cara, isso é impressionante. Eu não tive trabalho de desenhar de novo. Eu puxei o plano e ele literalmente está seguindo a reta, como se fosse 3D. Ou seja, eu fiz o chão assim, quando eu puxei o plano, ele subiu, ele não foi direto. Então, ó, como vocês estão vendo, ele está subindo ao ponto de perspectiva. E posso aplicar aqui, ó, o efeito, e eu posso editar isso livremente, ó. Reparem. Estou editando aqui o ponto de fuga da melhor maneira para se adequar aos degraus, certo? Se eu quiser novamente, ó, ajustar isso, espera aí, deixa eu colocar aqui, pronto. E agora, aqui eu acabei tendo que editar, deixa eu puxar ele para baixo aqui, pronto. Perfeito. A gente vai repara que quando eu ajusto o plano aqui embaixo, ó, embaixo acaba alterando. Então isso aqui pode ser um transtorno para alguns. Tomem cuidado com isso. Aí vamos seguir aqui, só para vocês entenderem. Eu posso, ao invés de ficar vindo na ferramenta Create Plane, apertando C, eu posso segurar um atalho que é o Alt, ou deixa eu ver, o Shift, perdão. Eu tenho o Shift, que eu posso criar um novo plano, ou editar diretamente, ó. E segurando a tecla Ctrl, eu puxo uma nova linha de perspectiva. Então olha aqui, ó, respeitando o degrau, segurei o Ctrl, ó. Posso só dar uma refinada aqui, ó, dar uma ajustada aqui com ela, segurei o Ctrl, puxei novamente, segurei o Ctrl e eu estou fazendo os detalhes ali da escada. Nada te impede de vir depois na ferramenta de edição e alterar isso aqui, tudo bem? Então, ó, estou fazendo os degraus aqui, segurei o Ctrl, puxei o próximo degrau, segurei o Ctrl, foi mais um pouquinho para frente, segurei o Ctrl, puxei o degrau, esse aqui, puxar só um pouquinho assim, Ctrl, e repara, estou fazendo os detalhes ali da escada. Fazendo bem de levinho ali no final para não dar muita diferença, até porque a escada tem subida, degrau, subida, degrau e assim sucessivamente. Então, novamente, ó, segurei o Ctrl, puxei a reta final aqui da escada. Repara que eu gerei a perspectiva na escada. Cara, ó, a mente tá fazendo... Calma, vamos devagar. Eu tô fazendo a perspectiva da imagem, calma. Só que o que é maneiro nisso aqui? Vocês sabem que a gente pode editar cada plano. Aqui, ó, eu estou puxando o plano da perspectiva e estou editando ele, ó. Literalmente eu clico aqui no plano da perspectiva e edito, ó. Estão vendo? Estou montando lá o panorama, ó.
Parece bruxaria, não é bruxaria, pessoal, é Photoshop. E aqui eu tô com dificuldade de selecionar, mas nada que um zoom não dê jeito. Depois eu vou ali. Tô puxando aqui só para ajeitar os degraus, para a aplicação do plano ser sucinta e ideal. Aí ele tá de ciúme. A gente vai apertar o zoom. Viu? Nada que o zoom não resolva. Puxa aqui pro lado. Vou tirar o zoom, ó, segurando o Alt e o botão de rolagem, que o meu mouse tá maravilhoso. Ou Ctrl menos, que eu não sou bobo. Ctrl mais e menos também funciona nessa hora. E tô ajustando aqui, ó. Certo? A escada ficou meio torta aqui, mas é um detalhe. Poderia pegar essa base aqui, ó, dar uma levantada nela. Eu teria que tirar aqui um pouco o zoom. Tem que pegar o ponto principal de edição. Mas aí se eu acabar mexendo aqui, vocês estão entendendo o objetivo, que é o modo perfeccionista tá ativado aqui. Deixa eu só corrigir esse lado aqui. Barra de espaço sempre nossa amiga, movendo a folha. Segurou a barra de espaço, você pode mover a imagem quando ela estiver no zoom. Nossa fiel escudeira. Barra de imagem sempre aí, ó, salvando a amizade aí da galera. Unidos venceremos. E mais detalhes aqui, ó. E a gente vai refinando, ó. Agora deu dificuldade, eu vou ter que pegar o zoom, porque meu PC da Xuxa, ó, ele não conseguiu captar ali. Eu também não sou Thundercat com olho de Tandera para enxergar uma linha invisível, né? Por isso que é importante a gente trabalhar sempre com os detalhes. Aqui a escada tá... Eu tô seguindo mais ou menos o padrão da foto. Se eu errar, me perdoem, tá? Mas é um panoramazinho para fazer lá o detalhe. Se o Ctrl 0 funciona, Fábio? Funciona, pessoal. Todos os atalhos do Photoshop continuam funcionando no Vanishing Point. Então, tô aqui no meu ponto de fuga, escada configurada, todo no macete aqui, ó. Selecionei esse, não quero, delete, tá lá. Apliquei meu ponto de fuga e voilá, dei o ok. Mudou nada na nossa vida, né? Agora, se liga na ideia que eu vou mostrar a vocês. É apenas uma escadaria, pessoal, uma escada normal, de concreto, mas eu quero dar um requinte. Claro que vai depender da criatividade de cada um. Você pode botar uma arte, você pode botar uma escada enfeitada. Eu posso simplesmente vir aqui na internet, ó, vou abrir o Brave, o navegador que eu uso, e... Perdão. Vou colocar aqui... Flourish. Flourish é basicamente a abreviação, ou traduzindo do inglês para português, florais, tá? Flourish. Aí eu venho aqui em Images e ele vai me dar a imagem de florais. Só que eu posso trabalhar com isso, vintage, logo, independente. E eu posso trabalhar também com uma coisa, deixa eu ver, Flourish, vou ver se vou fazer uma combinação aqui. Mandala. Pronto. Aí eu posso vir aqui, pegar uma imagem aleatória, pegar, ó, essa daqui bem psicodélica. Vetor, padrões, ó. Peguei aqui, para quem quer entender o que eu fiz aqui, eu escrevi Flourish Mandala, tá? Que é mandala, aquelas esferas, objetos que se repetem, mas em florais, baseado em florais. E eu vou pegar uma imagem aqui só para dar um requinte diferente no solo. Pera aí. Pô, essa daqui ficou bonita, mas vamos lá. Para não perder o foco, vou pegar essa daqui. Só uma imagem aleatória, só para fazer a aplicação para vocês entenderem, tá? Vou salvar lá na pasta da turma. Posso até colocar lá para vocês já no esquema também. Beleza. Aqui, filho, salva aí dentro. Oh, meu Deus do céu. Salvar a imagem como... Poderia pegar com o tamanho real, mas vocês estão vendo que a imagem é pequena, então não faz necessidade.
eu abri o site para salvar com o tamanho original. Por isso que eu estou salvando direto com o botão direito, que vocês sabem que eu sou chato com isso. Poderia também no Pexels, enfim, eu só estou pegando um recurso simples para facilitar a nossa vida. E agora, filé, open. Vou abrir lá a imagem. Ctrl A ou Select All, Edit, Copy. Ctrl A e Ctrl C. Copiei a imagem, vou tirar a seleção apertando aqui, ó, Select, Deselect ou Ctrl D. Voltei lá para a imagem da menina e vamos ao Vanishing Point. Filter, Vanishing Point, ativei, a minha escada está no esquema, Ctrl V. Claro que a imagem está pequenininha, mas eu quero que vocês se liguem na história. Se eu movimentar agora, deixa eu só dar uma ampliada aqui, que eu sei que vai dar diferença. Então vou pegar a ferramenta dimensionar, segurar o Shift para manter um pouco a escala, puxando sempre pelos pontos diagonais. Isso é muito importante vocês respeitarem. E agora, quando eu arrastar a imagem para cá, olha que legal, pessoal. Ela literalmente, ó, vai seguindo o panorama do ponto de fuga. Mas, Fábio, essa imagem está pequenininha. Concordo, por isso que eu falei para vocês a aplicação. Se eu pegar a imagem e deixar ela pegar uma imagem de alta qualidade, quanto maior o tamanho, mais detalhe, até porque eu estou fazendo planos e mais planos. Mas nada me impede de fazer isso que eu vou mostrar a vocês agora. Eu vou aplicar a imagem aqui, que está pixelada, está horrorosa. Reparem, ó, vou puxar ela aqui para o extremo, até achar o meu ponto aqui, ó, de edição, ó. O ponto de baixo da imagem que eu quero mostrar a vocês. Poderia já deixar ela pequenininha, mas olha aqui, ó. Se eu modificar ela segurando o Shift, eu redimensiono a imagem, independente do posicionamento dela, ó. Tá? Isso aqui é legal de falar para vocês. Vai ter um pessoal que eu sei que vai ter dificuldade nisso, é normal, é tudo prática. Vocês viram que quando eu redimensionei a imagem, eu estou tendo todo o trabalho de ter que adaptar a imagem de novo? É chato isso, então isso pode incomodar vocês. Eu estou mostrando na prática que tudo é possível. Se eu achatar, o que é totalmente errado, tá? Apliquei a imagem, tá vendo a diferença? Ele vai aplicar a imagem, ó, baseado no plano. Por que que aqui ele está esticando? Porque a minha perspectiva, ele está deitando a imagem, então tem que ter uma noção e automaticamente refinando isso. Aqui, ó, ele vai aplicar direitinho. Eu poderia, inclusive, ó, repetir essa imagem, que aí vai entrar o segredo máximo que eu vou mostrar a vocês. A imagem está do jeito que eu quero. Basicamente, eu posso dar uma redimensionada aqui. Opa, fiz besteira. Eu não posso segurar o Shift porque eu acabei fazendo bobagem ali na imagem. Beleza. A imagem está no padrão que eu quero. Um exemplo. Claro que seria legal se vocês deixassem um desenho adequado. Deixa eu fazer uma coisa só para terminar essa explicação aqui. Depois eu faço um desenho bacana para vocês entenderem. Isso aqui tá horroroso. Vocês sabem que meu senso crítico tem hora que ele fica gritando. Aí vai entrar atrito com a minha pessoa. Então, vamos lá. Fiz aqui o degrau. O que a gente vai fazer agora? Eu vou pegar a ferramenta, ó, Stamp Tool. Lembra da ferramenta carimbo, clone, que você pega uma parte e transmite para outra? Olha para cá, ó. Peguei a ferramenta carimbo. Repara que eu tenho aqui, ó, basicamente, clico na área segurando o Alt, capturei, e eu posso, ó, definitivamente fazer a cópia de qualquer parte da minha imagem. Só que, peraí, é Stamp mesmo, opacidade, iluminação, alinhamento, tá. Deixa eu ativar aqui. Oh, droga. Beleza. Ué, por que o pincel tá dando falha?
Brush Color. Ele era para estar pintando dentro do ponto de fuga. Tá pequeno esse pincel. Tá, vou fazer o seguinte. Eu vou editar isso aqui. É porque aqui ele não tá deixando, porque não tem pixel. Faz sentido. Ó, peguei o brush. Calma que eu ainda vou continuar com a stamp. Eu peguei o brush e vocês estão vendo que eu posso fazer a pintura diretamente na área lá do Vanishing Point, ó. Se eu quiser aumentar o pincel, ó, ou diminuir, existe o atalho do abre colchetes e fecha colchetes, que é o atalho fundamental essa hora, ó. Então eu posso editar ele e se a gente pega a ferramenta Stamp Tool, que é a carimbo, eu clono uma área. Repara que tem uma mirazinha, ó. Deixa eu dar zoom para vocês conseguirem ver. Ai meu Deus, eu dei zoom no sistema. Deixa eu dar zoom aqui, ó. Ctrl mais, ó. Como vocês podem notar aqui, ó, tem a área de captura, ó. Segurei o Alt, cliquei, tá vendo? O que ele está capturando? Essa parte. Então eu posso aplicar, ó, em toda a área que tiver imagem. Repara que o Hue Off a cura está desligada e vai depender sempre da aplicação, ó. Então eu posso alterar e puxar outra área da imagem, ó, e fazer diretamente a pintura com carimbo. Isso aqui é para não estender o detalhe, tá? É só para mostrar a vocês que é possível fazer a cópia de um pedaço da imagem e aplicar em outro, tá? Isso dentro do próprio Vanishing Point e os controles lá de precisão que você for aplicar, ó. Então eu posso capturar essa parte aqui e essa parte ser aplicada em outras áreas da imagem, ó. Tá vendo? Da mesma forma que se ela sair, ó, ele aplicou o conteúdo externo. Quando soltar, ele dá uma embaçada para nivelar o conteúdo, ó. Mesma coisa acontece, ó. Capturei essa área, tô tentando passar aqui e não consigo, porque não tem imagem para ele aplicar, tá? Isso é importante. Se não tiver imagem para ele aplicar o efeito, de nada adianta, tá? Então, só para vocês entenderem essa diferença. Deixa eu desfazer essas ações aqui, que eu vou tirar e vou colocar a imagem decente. E no pior dos quadros, tem um jeito de você resetar isso aqui. Pera aí. Não, aqui eu vou acabar fazendo um novo ponto de fuga. Acabei saindo. Pera aí. Filter, Vanishing Point. Tô lá de novo, ó. Não foi aplicado. Enquanto eu não apertar OK, ele não faz alteração. Isso é até legal, que vai salvar a tua vida, ó. Fez caquinha. Tá alterando a imagem. Caraca, isso tá uma bosta. Não ficou do jeito que você quer? ESC, ou aperta em cancela, volta novamente e o Vanishing Point vai estar lá. Então isso vai te ajudar muito quando você estiver fazendo erros, às vezes aqui no ponto de fuga, e não tiver que redesenhar toda a sua perspectiva ou panorâmica, tá? Ó, vou colar a imagem novamente com a resolução dela. Quando eu aplico, ó, repara, ela já está se adaptando aqui, ó, à origem da área. Então o que eu faço? Grande segredo, seguro o Alt, clono a camada, seguro o Alt, clono a camada, seguro o Alt, clono, e eu vou aplicando o efeito lá a cada degrau da minha arte. Claro que aqui tá feio, compreendo, a gente teria que redimensionar, vou desfazer para vocês entenderem, ó. Quando eu apliquei aqui o chão, bacana, só que quando eu movimentei, ó, primeiro eu tenho que apertar o Alt, vacilei aqui, pessoal. Coloquei aqui no chão, segurei o Alt, clonei. Aí aqui eu teria que pegar a ferramenta de transformação e escalonar ela. Claro que não é o objetivo ideal, como eu estou mostrando a vocês, é o recurso. Eu não estou trabalhando com beleza agora, eu sei que isso não está nos padrões aceitáveis pela indústria, tá? É só a nível de explicação. Então, ó, fiz a aplicação, seguro o Alt, ó, e aí eu posso ir clonando e fazer o efeito diferente lá na minha arte, certo? O mesmo serve, ó, a imagem que está aqui, ela pode voltar para cá, para baixo, e aí eu teria que redimensionar ela com a ferramenta de transformação. Eu vou ter que achar o menor pedaço, ou Ctrl T, que é a ferramenta de transformação livre, tá?
o atalho de transformação, ó, realmente ficou muito exagerado aqui, ó. Não tô nem conseguindo achar o extremo. Tô mexendo o mouse já tem um tempo, ó. Pronto, aqui. Vou dar uma redimensionada, ó. Aí essa hora você tem que ser inteligente, ó. Acabei descendo aqui, um acidente que virou uma coisa divertida, ó. Deixa eu dar uma redimensionada, sempre puxando aqui a base. Aqui, ó, achei o ponto diagonal. Agora eu vou ser feliz de novo. Pronto. E aí você vai aplicando. Claro que não tá bonito isso, tenho ideia. Só para vocês compreenderem, ó, clonei. Opa. Clonei aqui. Esses aqui não vai ter nem alteração, não vai fazer nem diferença se você clonar. Então a imagem original tá aqui. Fiz lá a aplicação do ponto de fuga. Vou deletar essa imagem aqui, ó, backspace para remover e aperto no OK. Lembrando, olha a besteira que eu fiz. Eu fiz toda essa aplicação na camada fundamental, por isso que é importante vocês fazerem sempre a aplicação criando uma nova camada, filter, vanishing point, e aí você faz lá os efeitos especiais que você deseja. Então, ó, fazer a aplicação aqui do solo. Vou manter a aplicação só para explicar aqui o recurso. E agora aqui eu vou dar uma redimensionada, vou até puxá-la aqui para fora para poder editar. Posso até já colocar mais ou menos na medida que eu quero. Deixa eu puxar ela aqui como ela vai ficar mais ou menos assim. Pronto. Puxar só um pouco aqui pro lado. Ficou horroroso. Deixa eu levantar isso aqui para ficar o desenho evidente lá da escada. Mais ou menos assim. Pronto. Tá lá o efeito da mandalazinha. Vou jogando lá a escadaria enfeitada. Posso até colocar em posições diferentes para não ficar uma coisa muito favorecida. Clicou duas vezes, ó. Aí você vai fazendo lá o efeito. Posso redimensionar isso aqui. Ficou muito exagerado, eu vou dar uma diminuída aqui porque a escada já está menor ali no final. E a gente vai ajustando de acordo com a necessidade do desenho, o trabalho artístico que vocês estiverem fazendo, tá? Isso é importante salientar. Então, ó, puxei aqui, joguei mais um aqui para cima e desse aqui eu vou colocar o degrau que ficou faltando. Perfeito, fiz a aplicação, ok, vou lá. Reparem, a imagem aqui embaixo com a perspectiva ativa, tá? Que a gente pode refinar, trabalhar. Isso aqui é uma camada com aplicação em perspectiva que é ideal para você fazer o que você quiser. Se eu, por exemplo, venho e coloco multiply, tem gente que já ficou chateada aí no vídeo, mas faz parte. Foto normal, darken, olha como é que já está ficando o efeito na escada, ó, multiply. Sempre usando os blend modes, ó. Esse aqui já dá aquele efeito já de grafite, lightning. Aí você vai ver qual o efeito que vai ser mais suscetível. Eu gosto muito de usar o overlay e o multiply, mas lembra lá daquela dica na aula que eu depois vou ter que postar lá no grupo da turma, que eu sei que vai ter o pessoal com dificuldade. Então, ó, coloquei aqui o conteúdo, ó, dependendo da aplicação, ó. Pode botar até uma escadaria com efeito diferente. Vou colocar aqui no overlay, que vai ser mais condizente à minha realidade nesse momento. Mas, Houston, temos um grave erro. Temos uma coisa horrorosa aqui embaixo. A menina também foi aplicado o efeito. Lembra da seleção que eu tinha salvo lá no início da aula?
Aí a gente nada mais nada menos carrega a seleção. Vou fazer o jeito mais tradicional, não vou usar atalho, nada de Rei Mitsurugi agora. Select, Load Selection. Carrego a seleção da menina de volta na camada, correto? E se eu simplesmente apertar o Delete, vou lá, menina de volta. Só que para não ficar muito feio o meu efeito, como assim? Deixa eu explicar a vocês aqui na prática. Se eu pego e aperto só o Delete aqui, vai fazer uma sujeirinha na minha imagem, ó, que aos olhos de especialistas pode ser ruim. Então o que eu costumo fazer, ó, para ficar uma coisa mais pró, que eu não gosto de ensinar coisa ruim para vocês, vocês já sabem meu estilo. Quando você for carregar a seleção, aí você vai apertar o botão direito aqui, ó, com qualquer ferramenta de seleção, e a gente tem a opção do Feather, ou poderia, sem apertar o botão direito, já carreguei a seleção, aqui ó, Select, para não confundir Vanessa e os que ficam essa hora, ai meu Deus, ele está apertando muito detalhe, calma, eu vou devagar para vocês entenderem. Foto aplicada, Select, Load Selection, peguei a seleção da menina que eu fiz lá no início da gravação, coloquei a seleção da menina. Feather, tem algum feather configurado aqui? Não, então eu vou deixar o desfoque, que eu quero que ele tenha 5 pixels de um lado, para não ficar uma coisa muito colagem, muito adesivo. Eu quero uma coisa mais realista, então eu vou deixar 5 pixels, aperto aqui no Enter e agora eu posso dar o Delete. Resultado, tá aí, tá aí, tá aí, funcionando. E o efeito, aí alguns vão falar, Fábio, mas aqui ficou esquisito. Pessoal, aqui é detalhe da imagem, eu sei, e tá feio, tá muito reto, tá chapado demais, né? Parece uma colagem e tal, a gente tem que refinar isso aqui. Nada mais, nada menos do que você pegar uma borracha, uma erase da vida, ó. Pegou a borracha, vem aqui nos estilos, ó, vou jogar esse Soft Round aqui, que é o pincel macio. Lembrando, se não te agrada o Soft Round, você tem, por exemplo, vários outros tipos de pincéis aqui, ó. O Dry, ó, que dá esse efeito aqui de giz, que aí fica uma coisa mais realista se você estiver fazendo uma arte urbana. Aí vai depender do efeito. Eu vou botar esse Kyle aqui, ó. Então, ó, quando eu passar a borracha, ó, ele já dá o efeito diretamente aqui, ó, na camada. Só que por que o meu tá fazendo isso? Porque o Fab inteligente deixou a cor aqui do pincel marrom, né? Então vamos desfazer isso aqui. E aquela dificuldade que aconteceu, a Vanessa até me mandou mensagem antes de começar a aula. Olha a besteira. Peguei a borracha, troquei o perfil aqui, ó. Troquei o perfil pro Kyle. E olha o que acontece quando eu aperto no Kyle. Ele tá mudando pra bênção do pincel normal e não para erase, que é a borracha. O que a gente tem que fazer aqui, família? Vamos resolver essa situação que é uma dor de cabeça constante. E explicando por que o Photoshop faz isso. Quando eu tô na borracha, Erase Tool, ele já tem os perfis já prontos. Se eu mudo pro perfil Kyle, ele tá falando que é brushes e não erase, então eu teria que criar um perfil. Só que eu não vou ficar fazendo isso para todo o pincel que eu vou editar. Aí eu tenho que fazer isso aqui, ó. Eu vou literalmente nas configurações do pincel, escolho o Kyle na lista, o pincel, o estilo que eu quiser, que vai ser relativo, tá? Aí você pode ver aqui, ó, nos pincéis normais, eu tenho o brush que vai mostrar a lista completa. Vou botar aqui, ó, o Kyle, certo? Repara que quando eu coloquei o Kyle, ó, ele voltou para a ferramenta. Aí eu vou ter que pegar e não atribuir esse perfil. Vamos lá. Borracha aqui. Brush. No Soft Round. Vamos ver aqui se vai rolar o botão direito. Repara que isso aqui, ó, ele tá definido, ó. Ó, tem o Kyle Erase aqui, ó. Tá vendo que já tem os perfis específicos? Ó, para cada tipo, eu vou botar o Kyle Erase, que vai ser mais fácil do que eu ficar configurando nesse momento, mas vocês entenderam a base. Qualquer dúvida, fala comigo. Quando eu passar a borracha, ó, ele já vai fazer lá a alteração.
e você deixa a coisa mais natural. Que o Kyle Eraser não me satisfez não. Vou pro Soft Round mesmo. Não gostei dele. Vou lá pro Soft Round lá em cima. Pincéis gerais, Soft Round. Vou aumentar aqui o diâmetro. E aí eu dou essa esfumaçada aqui, ó. Pronto. Que aí fica uma coisa mais natural. Um ruído. Entendeu? Não fica aquela coisa de... Ah, ele pintou a imagem. Ele colocou uma foto por cima, ó, desgastada aqui do tempo, ó. Isso é legal, que você também pode fazer até ir aplicando determinadas áreas da imagem. Se você quiser, por exemplo, a parte aqui da escada, deixar aquele desgastado natural, que toda a ponta de escada ela é arrebentada, aí você pode deixar uns desgastes naturais aqui, ó. Aí fica a critério, tá? E a aplicação que vocês acham interessante, ó. Vou fazer um desgaste bem de leve aqui, ó, para falar que onde está pisando está se desgastando. Deixo aqui, ó, a borda mais ou menos serrilhado para falar que foi desgaste do tempo. Aí vai depender da aplicação que você quer fazer lá no padrão da escada. Entenderam? Claro, sempre vai ficar ao seu bel prazer todas essas alterações aqui, se você quer manter o padrão, se você quer desgastar ou não, para a coisa não ficar tão superficial e o efeito que você aplicar lá na imagem não ficar horroroso. Tipo, por exemplo, aqui, ó, tudo retinho, parece que foi uma colagem, isso não fica natural. Então você pega, ó, e dá uma leve refinada. Você pode aplicar uma camada por cima, jogar efeitos em cima de efeitos, e você tem que fazer teste, não adianta. Ser design é isso, você pegar, testar, fazer o efeito que vai ser conveniente ali, a imagem, uma coisa que vai ser natural ou não, ó. O desgaste do tempo. Aqui, ó, ficou horroroso, a gente já consegue refinar, ó. Tá vendo? E aí, eu vou fazendo aquele desgaste natural da imagem, ó. Isso aqui ficou muito feio, ainda bem que eu tô conseguindo editar aqui, ó. E aí você deixa lá a escada natural, com o desgaste do tempo, a natureza, aquela tinta já desgastada. E o resultado é esse. Se eu aplico, crio uma nova camada aqui, ó, ou dou um Ctrl J, botão direito, Duplicate Layer, ou Select, perdão, Layer, New, Layer via Copy, Ctrl J, fiz uma cópia, já sobrepôs. Aí é tudo efeitos sobre efeitos. Aí vai depender da naturalidade que você quer na imagem, ó, o efeito que vai dar vida ou desgaste à foto. E aí você vai aplicando, ó. Quando eu jogo na Matiz, aí cada um vai ter um efeito diferenciado, ó. Tá vendo? Bem sutil, mas nada te impede também de pegar a imagem, ó, que eu acabei de clonar, ir lá nos Adjustments, mexer, ó, reduzir aqui o brilho dela. Calma que eu sei que pegou na imagem toda. Alt e aplico, ó. Olha a diferença. Aí, claro, vai depender da naturalidade que você quer. Aqui ficou a imagem original, não fez tanta diferença na nossa vida. Mas aí é tudo uma questão de efeito, ó. Vou só fazer um truque final para vocês entenderem, porque isso aqui é a aula que eu não passei ainda, tá? Senão eu vou avançar demais a matéria. Se a gente vem aqui, por exemplo, em Levels, e eu mexo aqui, ó. Espera aí que eu tenho que fazer uma máscara de camada. Eu tô viajando agora, turma. Vou fazer uma máscara de camada aqui. Vou em Levels. Oh, meu Deus, tem que ser filtro inteligente. Deixa eu botar isso aqui como Smart Object. Converter para objeto inteligente. E agora vou jogar um level aqui. Oh, meu Deus. Oh my gosh. Erro também, hein? Sou humano. Ele não está fazendo a aplicação aqui direto, eu vou ter que fazer assim mesmo, sem complicação. Vou dar o Ctrl J aqui. Como eu já tenho essa no overlay, essa daqui eu vou deixar normal. E Levels, posso escolher qual que eu quero. Vou trabalhar aqui com um pouco de tonalidade, tá? Aplico o efeito.
Aí eu posso depois mesclar essa camada, aí vocês podem fazer diversas alterações, tá? Aí refinamento é aquela questão que eu falo com vocês. Se o resultado tá bom para você naquele momento, não tenta inventar moda. Por quê? Ó? A imagem já tá bacana assim. Quando eu estou tentando refinar, eu posso acabar estragando. Então, vai depender da necessidade de cada um. Ó. Aqui já ficou um efeito natural, então não preciso trabalhar muito. Mas se eu quiser tratar a imagem, eu não preciso necessariamente fazer uma nova camada. Eu posso tratar em cima da própria imagem. Olha aqui a diferença. Ó, antes, depois. Já ficou uma coisa mais natural. Ó, com a mesma tonalidade da foto, não tá aquela escada brilhante, ó, que foi um efeito de computador. Agora tá uma coisa mais natural, desgaste do tempo. E dependendo do efeito e ajuste que você faça, ó, ele vai fazer uma aplicação diferente lá na imagem, ó. Se eu seguro, tem um truque aqui, não, é só dentro da outra configuração. Tem como vocês mexerem com partes específicas da imagem, mas aí eu não vou ficar reinventando moda não. Vou deixar o jeito tradicional aqui mesmo, sem delongas, ó. Aí ele vai ficar com esse resultado, ok? Pessoal, espero que vocês tenham curtido a aplicação. Lembre-se, Vanity Point é uma coisa que você pode explorar muito. Da mesma forma que eu fiz esse efeito de fachada, escada com a menina, e tem essas imagens aqui, ó, para vocês se divertirem. Deixa eu abrir aqui só para fechar. Eu vou deixar tudo isso disponível para vocês, tá? Pra gente estar brincando, e depois eu vou gravar mais um outro vídeo pra gente complementar toda essa situação, tá? Grato pela atenção, excelente noite. Desafio vai ser lançado lá agora, tá? Curtam a aula, se divirtam com o conteúdo, depois eu vou postar mais um outro durante a semana, tá? Fiquem com Deus, excelente noite, curtam a família e qualquer dúvida eu tô no WhatsApp para tirar a dúvida de vocês, ok? Se cuidem e até a próxima. Tchau!